Obrigado, Excelência. Excelente senhor doutor Rodrigo Pedrini Marcos, é com muita honra e satisfação que inicio os trabalhos mais uma vez, essa tarde, sob a presidência de Vossa Excelência. Encerramos o mês de abril, mas uma grande quantidade de júris realizados, e não poderia deixar passar a marca brilhante de 10 anos na primeira vara do Tribunal do Júri, primeira vara criminal aqui de Três Lagoas, que não é fácil, né, não é fácil para o juiz a condição de presidente de uma sessão do júri, né, até a instrução pode parecer muito próxima, né, ao processo criminal padrão, mas o plenário do júri é uma posição muito delicada, é uma posição muito sui generis, inclusive para o juiz, e quando ela é realizada na forma com que Vossa Excelência o faz, com dedicação, por tanto tempo, mostra não só que é talhado para a presidência do plenário, mas também que se dispõe a estar trazendo efetivamente ao jurisdicionado a resposta mais pronta, né? o trazer efetivamente, com todas as competências e com todas as outras matérias afetas à primeira vara do Tribunal do Júri, infância plena, correição dos presídios e das casas de acolhimento, também a violência doméstica agora, né, execução penal. Então, toda essa situação aí acaba mostrando não só a dedicação de Vossa Excelência à judicatura, mas também ao jurisdicionado de Três Lagoas, né? Espero que a paciência que lhe é peculiar e a dedicação à coisa pública que lhe é marca lhe permitam estar por muito mais tempo aqui na primeira vara criminal de Três Lagoas e na comarca de Três Lagoas, que muito ganha com o trabalho de Vossa Excelência. Receba nossas homenagens e o registro por esses 10 anos aqui em Três Lagoas, homenagem extensível a todos os magistrados sumatogrossenses. A banca da defesa, hoje ornamentada pela pessoa do defensor, doutor Danilo Augusto Formaggio, que titular aqui do júri, está sempre pegando os casos, acho que os mais técnicos. Acho que é o primeiro defensor titular da defensoria do júri, estava acumulando, né? É o primeiro defensor titular, tem que fazer essa lembrança também. Com toda a deficiência que nós temos aqui na defensoria, eu acho que deve precisar mais uns 4 ou 5 defensores, no mínimo, para ter muito serviço para todo mundo. Ainda assim, o doutor Danilo vem aqui, e eu sei que a distribuição dos processos lá na defensoria é viciada, né? Os casos mais escabrosos ficam para o doutor Eduardo e os casos mais técnicos ficam para o doutor Danilo, né? Mas isso deve se dar em razão da capacidade efetiva de cada um dos defensores, cada um com a sua forma de atuar e cada um com a sua forma de trazer, nas palavras de Lira, aqueles que não têm condição de contratar o verbo a verbo, aqueles que não podem contratar a palavra de um advogado, que tem na defesa da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul a melhor defesa técnica possível, né? E nós temos, eu estou completando 20 anos de Ministério Público, eu sempre tive a oportunidade de atuar com brilhantes tribunos do júri, Dr. Humberto Bernardino Sena, para me recordar de pelo menos um ali de Campo Grande, né? Pessoas que muito talhadas para a tribuna do júri, né, e que tem aqui em Três Lagoas, tanto no doutor Danilo quanto no doutor Eduardo, a continuidade desse trabalho brilhante da Defensoria na defesa de seus assistidos. Doutor Danilo, receba nossas homenagens, extensiva a todos os defensores aqui da comarca e do Mato Grosso do Sul, e também aos advogados, que saúdo na pessoa do doutor Bito Pereira e do doutor Mansur Elias Carmucci, meu padrinho. Só fazendo um adeno com essas duas saudações, eventuais embates que sejam travados aqui em plenário, nada tem de animosidade pessoal, pelo menos de minha parte não existe nenhuma, tá? É que o júri, ele desperta paixões, né? Aqui nós estamos tratando da defesa da vida, né? O Ministério Público, quando vem aqui no Tribunal da Vida, vem celebrar a vida da sociedade e
o faz tratando de um caso de morte ou de tentativa de homicídio, né, ou de um crime doloso contra a vida, praticado contra um membro da sociedade. Quando o Ministério Público aqui vem falar, a veste está lá do Ministério Público é vermelha, e nós usamos a cor vermelha exatamente para representar o sangue e o que sangra a sociedade quando um crime é praticado. E quando o promotor se exaspera, quando o promotor levanta a voz, ele está fazendo, dando voz, às vezes, àqueles que não têm voz, que não podem vir aqui falar. E eu, quando eu falo hoje aqui, falo efetivamente pela pessoa da Rosinei, que vítima sobrevivente, mais, eu falo aqui pela pessoa do tenente Edivaldo, bombeiro, que ali, heroicamente naquele fato, salvou, como jurou fazer e fazia no seu trabalho de bombeiro, a vida da sua esposa. Talvez sentindo e pressentindo que fosse o último ato, ele o fez, nas palavras dela, antes de iniciar a travessia da rua, dando um beijo no seu ombro. Talvez um beijo de despedida. E quando eu me ressinto, quando eu vejo uma mentira sendo pega, quando eu pego uma contradição no interrogatório, e eu sou pago para fazer isso, eu estou há 20 anos trabalhando nisso, e sou muito bem pago, e sou bem especializado em fazer isso, quando isso acontece, e os nervos vêm à flor da pele, mais uma vez lembrando de Lira, é o estado de júri falando, não é o Luciano nervoso. É o Luciano, promotor de justiça, dando voz àqueles que estão sem voz aqui no julgamento. A defesa está trazendo voz ao acusado. Ele teve de voz própria a possibilidade de fazer a sua autodefesa. E o fez da maneira que pretendeu. Né? E o fez trazendo inúmeras incongruências e inúmeras mentiras que saltaram aos olhos de qualquer um das senhoras e de qualquer um que esteja assistindo a esse julgamento. E o fez porque o faz normalmente. E é assim que ele age. Mas quando o Ministério Público dá voz à sociedade no Tribunal da Vida, no Tribunal do Júri, e levanta a sua voz, ele faz exatamente por pedir clamando. Não imploro, não suplico. Eu clamo à sociedade de Três Lagoas, representada por Vossas Excelências, que deem uma resposta à capital do crime de trânsito de Mato Grosso do Sul, que é Três Lagoas. Que tem, na figura do acusado hoje, a representatividade do que nós vivemos no trânsito todos os dias. Um cidadão que trabalha como motorista, com a carteira vencida, continuando a trabalhar. É esse o absurdo que nós estamos julgando hoje. É esse o absurdo que nós estamos fazendo com que o promotor levante a sua voz. Que isso é dito num julgamento de crime doloso contra a vida no trânsito, como se fosse natural, como se fosse comum. Ele vem dizer que não tinha visão do que estava à frente dele e abre a moto para fazer uma ultrapassagem, mata uma pessoa e quase mata a outra. Terminou com a vida de uma família. Uma mulher ficou completamente despedaçada. Ela veio aqui para falar para a gente. Ali, quando ela foi ouvida, e eu pedi para passar o depoimento, e esse cheiro de pipoca está nos matando, né? Quando ela fez ali aquele depoimento, fazia 6 meses do fato. E com 6 meses do fato, ela pediu desculpas por não conseguir lembrar mais. A vítima pedindo desculpas por não conseguir se lembrar mais, porque ela bateu a cabeça, porque ela bloqueou aquele momento, porque ela fala que tinha pesadelos, que acordava sonhando e não sabia. Tamanha a sua elevação de espírito, não sabia se aquilo que ela estava dizendo era realmente o acontecido ou era ela sonhando e tentando se recordar e reconstruir o momento em que o seu marido foi morto, salvando a sua vida. Ela pediu perdão para ele se ela estivesse cometendo alguma injustiça e dizendo, eu só quero justiça para ele. Ele inocentado ou ele condenado, meu marido não volta, mas eu quero justiça. E é esse o meu compromisso nesse julgamento. Trazer justiça a esse fato, trazer justiça à sociedade de Três Lagoas, que mais uma vez está sendo maculada num crime de trânsito, em que se utilizou um veículo como arma. E nós temos visto isso acontecer diuturnamente aqui na nossa comarca. Senhoras formadoras do Conselho de Sentença, aqui com dever legal e moral em condenar por esse crime de sangue que tratamos de julgar, hoje nós temos condição de, mais uma vez, não é meu primeiro, torço para que seja o último, mas não será, crime praticado com dolo eventual.
quase todas já participaram de júris esse mês. Aqui, eu cansei de explicar que nós cuidamos de crimes dolosos, crimes em que há intenção de se tirar a vida de outra pessoa. Doutor, mas pode haver no trânsito intenção de tirar a vida de outra pessoa? Pode. Nós já tivemos um caso aqui que a pessoa utilizou o carro como arma, efetivamente querendo matar, assumindo que ela queria matar e não tendo outro equipamento, usando o carro como arma. Ela foi atrás do motociclista, ela passou por cima do motociclista, não satisfeita, ela deu ré, é o meu? Não. Deu ré com ele caído, e não satisfeita, engatou primeira e passou por cima de novo. Quando então a moto ficou presa debaixo do carro e ela não conseguiu mais acelerar. Ela queria matar, ela usou o carro como arma e ela o fez de forma indo, voltando, que ele fosse morto. E ele não morreu. A moto salvou sua vida, ele ficou preso ali debaixo, bem machucado, bem arrebentado, mas o carro foi usado como arma. Mas o carro é utilizado como arma todos os dias aqui em Três Lagoas. E as motocicletas são utilizadas como arma todos os dias aqui em Três Lagoas. A nossa cidade, com avenidas largas, plana, é um convite ao excesso de velocidade. As pessoas aqui em Três Lagoas se esquecem que nós temos mais de 40 mil bicicletas nas nossas longas ciclovias e ciclofaixas aqui de nossa cidade. Que grande parte das pessoas se aproveitam desse traçado plano para se utilizar de bicicletas na sua locomoção. E nós temos a grande maioria das nossas ruas de sentido único. O que faz com que as pessoas não respeitem o mais fácil e o mais básico dos sinais de trânsito, o pare. O pare é o mais fácil dos sinais de trânsito, é o mais fácil das placas de trânsito e é o de mais simples intelecção. Parar é cessar o movimento. Se quiserem fazer uma experiência quando acabar esse júri, ou em qualquer outro dia, por favor, aqui na frente do nosso plenário tribunal do júri, na esquina com a Duque de Caxias, há um sinal de pare, bem em frente ao Exército. Fiquem ali na esquina e verifiquem quantos veículos vindo, passando na frente do fórum, passando na frente do tribunal do júri, param efetivamente no sinal de pare. Quantos, não parando no sinal de pare, avançam na ciclovia? Quantos batem o olho para a direita, olhando a Duque de Caxias, que tem sentido único, olham para lá e entram? E derrubam bicicletas que estão vindo na ciclovia. Porque a ciclovia tem mão dupla. E as pessoas só olham ali para baixo, no sentido de que estaria vindo veículo automotor na via. O pare é cessação de movimento. E não se para, roleta, bate o olho e segue. E inúmeros casos de crimes de trânsito ocorrem simplesmente por desrespeito a preferencial. Não paro no pare. Os Estados Unidos têm uma regra. Um sinal de pare faz com que você tenha que estar com a luz de freio acesa por 2 segundos. Significa que você freou, no mínimo por 2 segundos no pare, parando e mantendo o carro parado por 2 segundos. Se você não ficou 2 segundos parado, você desrespeitou o sinal de pare. Não é acionar a luz de freio, é parar o carro e manter o carro parado por 2 segundos. Se você fizer por 1, você desrespeitou e vai ser multado. Aqui no Brasil a gente não tem nem essa regra, nem essa fiscalização. Mas o pare não precisa de mais que isso. O pare, é cessação de movimento. É parar, não é diminuir, não é bater o olho, não é ir entrando, não é roletar. Pare é pare. Eu cheguei em Três Lagoas em 2014. Estou completando 10 anos também, como o doutor. Eu só completo em outubro. Eu cheguei em 2014 e a juíza com quem eu passei a trabalhar só chegou depois de 6 meses. Eu fiquei numa vara sem juiz titular. Durante 6 meses eu pude analisar todos os inquéritos que passavam. Eu fazia júris desde 2014, só os plenários aqui do júri, e não cuidava dos processos. Eu cuidava dos processos de outros crimes, que não os crimes dolosos contra a vida, só os crimes outros. Estupro, roubo, furto, tráfico de drogas e crimes de trânsito. Me chamou a atenção que durante esses 6 meses eu pude olhar todos os inquéritos que estavam na minha promotoria, recém-criada a 3ª Vara Criminal de Três Lagoas, recém-criada a 8ª Promotoria de Justiça, que então eu era titular. Eu tive a oportunidade, recebendo todos os inquéritos que foram transferidos para mim, analisar todos eles com muita calma e com muita tranquilidade. E me chamou a atenção, eu vindo de Corumbá, uma cidade que proporcionalmente era de mesmo tamanho, 100 mil habitantes à época, 2014 as duas tinham quase o mesmo tamanho, quase a mesma quantidade de veículos, 75 mil veículos cada uma, e aqui tinha muito mais crime de trânsito que em Corumbá. E Corumbá, vizinho de Bolívia.
Bolívia, que tem 8 povos indígenas, que tem uma série de legislações que a gente não entende, municipais, estaduais e federais, tem placa de veículo municipal, estadual e federal, e tem certificadora de habilitação de direção municipal, estadual e federal, que a gente não entende. Com tudo isso, e com as dificuldades de um estrangeiro estando, inclusive, na nossa cidade, a gente tinha muito menos crime de trânsito do que Corumbá, do que Três Lagoas. Aquilo me chamou a atenção demais. Eu falei, opa, tem alguma coisa errada aqui, vamos verificar. Para fazer uma comparação, comparei com Corumbá, comparei com Dourados, comparei com Campo Grande, que é a nossa capital. E para fazer um corte, para permitir que essa comparação fosse feita, eu cortei para cada 100 mil habitantes. Então, a cada 100 mil habitantes, a quantidade de crimes praticados aqui em Três Lagoas de trânsito era 2 vezes maior que a capital, a segunda cidade no ranking. Nós ganhamos em quantidade de crimes de trânsito por 2 vezes mais do que a segunda colocada, que é Campo Grande. Campo Grande, que é uma capital com 1 milhão de habitantes, com mais de 500, 600 mil veículos de frota, tinha metade, com toda a complexidade de uma capital, tinha metade dos crimes que Três Lagoas tem. Criei um programa aqui. Sua pressa não vale minha vida. Fui nas escolas, fui nas empresas, fui em tudo quanto é lugar para falar dos crimes de trânsito, para falar da necessidade de educação de trânsito, para falar da necessidade de respeito às normas de trânsito, porque não fazia sentido o que a gente vive aqui, e continua vivendo, apesar do trabalho que eu fiz lá durante 5 anos. Continua vivendo. Melhorou bastante, a gente conseguiu dar uma equalizada, mas continuamos muito mal aqui em Três Lagoas. Hoje está tendo audiência na 3ª vara criminal e na 2ª vara criminal. As 2 varas de crimes residuais estão tendo audiência. Eu não vi a pauta de nenhuma das 2. Eu tenho certeza absoluta, eu aposto meu soldo, eu aposto meu salário, que se a gente pegar a pauta das 2 hoje tem, no mínimo, um crime de trânsito, no mínimo um furto e no mínimo um tráfico de drogas. Nas 2. E segunda-feira vai ter de novo, e na terça de novo, e na quarta de novo, na quinta de novo, na sexta da semana que vem de novo, e todas as semanas do ano vai ter um crime de trânsito, vai ter um furto e vai ter um tráfico de drogas. Nas 2 varas, todos os dias. Porque 30% da movimentação aqui de Três Lagoas é por crimes de trânsito nas criminais residuais. E quais são os crimes de trânsito? Os crimes de trânsito são aquelas situações corriqueiras, normalmente ocorridas no trânsito em geral. Fatos praticados por descumprimento de normas de trânsito, é a lesão corporal no trânsito, é o homicídio culposo no trânsito, em que a pessoa agindo por culpa, desrespeitando as regras de trânsito, acaba se envolvendo numa situação. Por exemplo, rapidamente falando de culpa para Vossas Excelências, e aqui faço uma homenagem à Karina e à Ingrid, acadêmicas que estão assistindo aqui o plenário, que esse plenário sirva para despertar vocações, e vocês lá na UFMS vão ter durante 6 meses teoria do dolo, depois mais 6 meses da teoria da culpa, que eu vou tentar sintetizar aqui em meia hora. E se vocês lembrarem disso aí, vai ajudar bastante na faculdade. São modalidades de culpa: imperícia, de quem é perito, imprudência e negligência. São as 3 modalidades básicas de culpa. Negligência é não cumprir as regras devidas. Imprudência é agir de forma a fazer algo que não deveria ser feito. Eu sou negligente quando eu não vejo a sinalização ali, eu não paro e acabo gerando um acidente, pegando uma bicicleta que estava descendo aqui na frente, ela vinha na Duque de Caxias, indo sentido avenida, e eu, não fazendo o sinal de pare, pego essa bicicleta. Fui negligente quanto à regra do pare. Eu sou imprudente quando, na rodovia, na avenida, que tem placa, porque ela é cruzada por uma ciclofaixa, tem placa de 40 km por hora, eu resolvo colocar 60, 70 km por hora. É uma avenida larga, é uma avenida ampla, né? Eu resolvo imprimir 70 km por hora. Eu, imprudentemente, ponho uma velocidade muito acima do limite permitido. E se, nessa minha condução, negando o pare, não cumprindo o pare, eu atinjo uma bicicleta que estava vindo e eu não vi. Eu, a 70 km por hora, sendo imprudente, imprimindo velocidade incompatível com a via, pego uma bicicleta que saiu da ciclofaixa para entrar, eu estarei atingindo essa pessoa, lesionando essa pessoa, porque entre um carro, uma moto e uma bicicleta, é lógico que a bicicleta vai tomar muito prejuízo,
E eu vou lesionar essa pessoa e vou responder por um crime de trânsito. Agora, há situações em que a pessoa não está agindo por imprudência, negligência ou imperícia. Ela não está com intenção, e foi engraçada até a pergunta feita pela defesa, o senhor saiu com intenção de matar alguém da casa dos amigos? Não, nem é acusação de que ele tinha intenção de matar alguém quando ele saiu. A acusação que é feita, há duas modalidades de dolo, e aqui a gente cuida dos crimes dolosos. Há duas modalidades de dolo. Uma é quando eu tenho a intenção de matar. Eu viro para a senhora e falo, eu quero te matar. Vai morrer. Eu saco uma arma e efetuo disparos contra a senhora. Eu verbalizei qual era a minha intenção, eu saquei de uma arma que é um instrumento capaz de vir a matá-la, eu efetuo disparos, eu atinjo a senhora, e se eu atingir um órgão vital, se eu atingir um grande vaso, promover uma hemorragia suficiente, eu vou matá-la, e eu faço toda a minha ação de acordo com aquela minha intenção. Mas há uma outra modalidade de dolo prevista no Código. E essa modalidade é o dolo eventual. A pessoa, mesmo não querendo, e a acusação não é que ele queria, ele assume o risco de produzir o resultado. E não se pergunta para a pessoa se ela assumiu o risco de produzir o resultado. Porque é óbvio que ela vai responder que não. É óbvio que ela não vai falar que assumiu o risco de produzir o resultado. Ô, doutor, mas como é que a gente vai entender, então, que ela assumiu o risco de produzir o resultado? Através de todos os elementos que permeiam a sua conduta. Quais são os elementos que permeiam a conduta dele que nos mostram que ele assumiu o risco de produzir o resultado? Ele diz que a carteira dele é D. Olha só, é carteira profissional. A D é carteira profissional, tanto que ele pode trabalhar como motorista, ele pode dirigir caminhão, ele pode dirigir ônibus. Mas mais que isso, ele estava com a carteira vencida. A habilitação dele de dirigir estava vencida. Ele não podia dirigir. Ah, eu estava renovando. Estar renovando não permite dirigir. Tanto que o prazo de entrada no processo é de 30 dias antes do vencimento, para dar tempo de fazer o processo antes de vencer. Se você não der entrada antes de 30 dias, você vai estar com a carteira vencida, e estando com a carteira vencida, você não pode fazer. Ah, eu estou regularizando. Então você não pode dirigir. Ah, mas eu estou... Não interessa. Vencida, você tem 30 dias de validade para dar tempo de sair a nova carteira que você pediu no prazo, e você está no prazo. A carteira estava vencida, ele não estava habilitado a dirigir. Doutor, mas tem um monte de gente aí que dirige sem habilitação. Mas ele estava alcoolizado. Qual que é a quantidade de álcool que pode se consumir antes de dirigir? 0. Se no bafômetro der 0,01, você já está praticando uma infração administrativa. Se no etilômetro der mais que 0,3 miligramas de álcool por litro de ar expelido, você já está em flagrante delito pelo crime de dirigir alcoolizado. Quanto que dá isso? Para uma pessoa de 100 quilos como eu, é diferente para uma pessoa de 60 quilos como ela. É diferente. Para o meu metabolismo, é diferente para o metabolismo dela. Pode ser um copo, pode ser 2 copos, pode ser que eu esteja de estômago vazio, pode ser que eu esteja de estômago cheio. Depende. Cada organismo é diferente. Mas quanto que posso beber antes de dirigir? 0. 0. E se eu beber e dirigir? Eu estou assumindo um risco. Um risco no mínimo de ser flagrado. Um risco no mínimo de estar sendo autuado. E se eu beber muito, de eu ser preso em flagrante por crime de trânsito, dirigir alcoolizado. Mas mais que isso, se eu estou numa via de 40 km por hora e eu imprimo velocidade acima da permitida, eu estou dirigindo sem estar respeitando as regras de trânsito. Agora, somem o pacote. Eu já estou com a carteira vencida. Eu estou alcoolizado. Eu estou dirigindo acima da velocidade permitida. Assumo o risco de produzir qualquer resultado que a minha conduta diferir todas as normas de trânsito geraram até aquele momento. Mais que isso, eu estou vindo atrás de um outro veículo, como é normal no trânsito, e eu não guardo nem a velocidade, nem o reflexo, nem a distância necessária para ter a direção defensiva. Qual que é a direção defensiva? Não ande colado atrás do carro da frente, não ande em velocidade incompatível com a via, e tenha a condição de que, se alguém aparecer na frente do seu carro, ou se ele frear, que você tenha a condição de frear.
Foi perguntado pela defesa, mas e se o senhor não tivesse tirado para a esquerda? O que teria acontecido? Freasse, batesse atrás, puxasse para a direita. Puxasse para a direita. O carro está parado aqui, eu puxo para cá. Avenida Larga, Clodoaldo Garcia. Tem carro estacionado. Bate no carro estacionado. Nunca, em hipótese alguma, em momento algum, se você está numa via de mão dupla, a opção é abrir para o lado contrário. Porque você vai bater de frente. De frente com alguém que esteja vindo. Como é que ele sabia que não tinha ninguém vindo de frente? Ele falou que não estava vendo nada, não conseguia ver nada na frente do carro. Como é que uma moto não vê nada do que está na frente do carro? Ou ela está enfiada atrás do carro, ou ela está tão rápida que não deu tempo de ver. O que ele fez? Ele abriu para ultrapassar. Ele abriu para ultrapassar em alta velocidade, sem a carteira de habilitação, alcoolizado e sem enxergar, assumindo o risco de produzir qualquer resultado. Qualquer coisa que acontecesse naquele momento, ele estava assumindo o risco. Não é porque a defesa perguntou se ele assumiu o risco ou não. Não é porque a defesa perguntou se ele queria matar alguém aquele dia. Eu até acredito, a única coisa que eu acredito é que ele não queria matar. A única coisa que eu acredito. Sabe o que isso vale? Vale nada. O tenente do bombeiro está morto. A sua esposa está chorando até hoje a falta do marido. E a netinha perdeu o pai, o tio, a mãe e o avô, que era o que ele representava para ela. E ele, motorista profissional há 12 anos, continuou dirigindo, inclusive, no período da carta suspensa, assumindo o risco de produzir o resultado. Ele continua assumindo o risco de produzir o resultado quando ele dirige, estando com a carteira suspensa, com a carteira vencida. Assumir o risco de produzir o resultado é não ligar para o que aconteça. Eu não ligo que eu bebi, eu não ligo que minha carteira está vencida, eu não ligo que eu estou em excesso de velocidade, eu não ligo que a via não permite ultrapassagem, eu não ligo que eu não estou vendo o que está acontecendo na frente, eu não ligo para nada. Tem uma forma que vão ensinar, provavelmente, para vocês na faculdade, de tratar dolo eventual de culpa consciente. São figuras muito próximas, o tema é muito complexo, a questão é muito mais complexa do que isso, mas eu desenvolvi, esse é meu júri 14 de dolo eventual, eu desenvolvi essa explicação para tentar facilitar para os jurados. Dane-se e danou. Dane-se é o dolo eventual. Eu sei que pode acontecer e eu taco um dane-se. Não é o dane-se que eles vão explicar para vocês na faculdade, a palavra é outra. A culpa consciente é o e danou. Reclamaram que eu estava falando muito alto, eu peço para a Karina ir lá na mesa de som e abaixar o meu volume. A Karina não abaixa o meu volume, ela aumenta o meu volume. E eu que já estava nervoso, fico mais nervoso ainda. E eu falo, Karina, eu pedi para você abaixar o meu som. Você aumentou o meu som? Eu pego esse pires, tem a grade e tem um vidro ali na janela. Eu pego e jogo o pires para acertar a janela, quebrar o vidro da janela e dar um susto na Karina. Eu quero dar um susto na Karina. A minha intenção é dar um susto na Karina, que está lá na mesa de som, atrás do vidro e atrás do gradil. Eu acredito que eu sou tão bom de jogar frisbee que se eu jogar esse pires eu vou acertar o gradil. E mesmo que eu consiga quebrar o vidro e o pires passe, porque eu imagino que esse pires aqui vá se quebrar também, ele não vai chegar na Karina, que eu não quero acertar a Karina, eu só quero quebrar o vidro e dar um susto nela. Para ela me ver, para ela ver que ela está fazendo diferente do que eu pedi, e por quê? Não quero fazer nada disso não, tá, Karina? Ela sabe, eu faço sempre esse exemplo. Mas eu quis jogar para gerar essa situação. Eu não quero acertar a Karina, eu não assumo o risco de acertar a Karina, e eu tenho fé que eu jogando, eu vou acertar o gradil. E eu tenho fé que mesmo que passe, errando o gradil, que isso aqui vai se desfazer. Acontece que isso aqui é mais duro do que eu imagino, quebra o vidro, não acerta o gradil, vai e acerta a cabeça da Karina, e eu faço um corte na cabeça dela. Lesão corporal. Culposa, não foi o que eu quis, eu jamais quis acertá-la. Eu quis chamar a atenção e quebrar o vidro. Mas eu, por culpa consciente, sabendo que isso podia acontecer, respondo por lesão corporal culposa. E danou. Eu não queria. Só queria quebrar. Para que eu jogo, pegou na cabeça dela e danou. Dane-se. Nós estamos no prédio aqui do lado. Está tendo uma manifestação ali embaixo. E eu estou no beiral do prédio, da minha janela, da minha sacada, vendo a manifestação. Uma gritaria, eu tentando trabalhar, os caras gritando lá embaixo. Eu tenho um vaso de flor, de concreto,
que fica ali no aparador, embaixo da janela. Os caras não param de gritar ali embaixo da minha janela. E eu estou lá em cima com aquele vaso pesado. Eu quero que eles parem para eu continuar trabalhando. Eu quero que eles parem porque eu não aguento mais aquilo. Eu quero dispersá-los. Eu sei que aquele vaso pesado jogado de cima do prédio, se acertar a cabeça de alguém, vai lesionar ou matar. Mas eu não me importo. Eu não me importo e toco o dane-se. Não é danou. É dane-se. Dane-se que eu vou jogar. Dane-se se pegar, tudo bem. Dane-se, aconteça o que acontecer, dane-se. Isso é dolo eventual. Eu jogo, pego na cabeça de 2 e mato 2 lá embaixo. Homicídio doloso por dolo eventual. Eu quis matar? Não, eu quis assustá-los. Eu quis matar? Não, eu quis afugentá-los. Eu sabia que isso podia acontecer? Todo mundo sabe que um objeto pesado lançado de cima de um prédio, caindo na cabeça de alguém, mata. Qual que é a diferença? A defesa vai vir aqui e vai dizer, não, ele foi negligente. Não, ele foi imprudente. Não, ele foi imperito. Não, ele não quis agir até com culpa consciente. Ele não pode jamais responder por dolo eventual, porque é um crime de trânsito. Foi autuado pelo delegado como um crime de trânsito. Há, inclusive, uma nova tipificação com pena maior de crime de homicídio praticado sob efeito de influência de álcool, porque não se quer que venha para júri. E não é isso. Há situações em que sim a pessoa usando o veículo está agindo com dolo eventual. E essas situações têm que vir a júri. As outras todas são crimes de trânsito e continuam sendo tratadas. Tem pessoas que matam sob efeito de álcool no trânsito e é um homicídio culposo no trânsito. A pena é de 5 anos hoje. Ô, doutor, mas o senhor quer que ele pegue uma pena de 12 anos? O senhor quer que ele pegue uma pena de 18 anos, já que são 2 crimes somados, mais a pena a respeito da direção ao alcoolizado? É tudo isso que o senhor quer? O senhor quer que ele passe 18 anos preso? Na verdade, eu queria que ninguém bebesse e dirigisse. Na verdade, eu gostaria que os 45 mil homicídios praticados no trânsito todos os anos morrem no Brasil 45 mil pessoas no trânsito. 470 mil pessoas ficam sequeladas por crimes de trânsito todos os anos. Todas as guerras do mundo somadas, do mundo não matam o que mata o trânsito no Brasil, por ano. O custo do Brasil é de 20 bilhões de reais só com crimes de trânsito. Se vocês me perguntarem, eu gostaria que isso não acontecesse. Londres tem os black cabs, tem os táxis pretos, que são símbolo da cidade, capital do Reino Unido. Londres teve um óbito, um black cab atropelou uma pessoa e matou. A velocidade máxima lá era de 20 milhas por hora, 36 km por hora. Baixaram para 30 por causa de um óbito. Uma morte gerou uma mudança na lei de trânsito. 45 mil mortes por ano no Brasil, o que a gente faz? Não muda nada. Faz o novembro amarelo, setembro amarelo, sei lá que mês amarelo. 45 mil mortes. 470 mil pessoas sequeladas. Voltamos ao caso. O Ricardo fica das 5, das 17 às 20 horas bebendo. Quanto? Disse para o delegado, muito. Não foi pouco, não foram 3 garrafas divididas para 4 pessoas. Muito. Ele estava bêbado. O senhor estava alcoolizado? Não tem dúvida. Ele vai responder que não. Não, estava ótimo. Já cheguei a ter casos aqui em Três Lagoas que a pessoa fala, mas eu dirijo melhor quando eu bebo. Fui uma mão. Eu já tive um caso aqui em Três Lagoas que no 3º processo de direção alcoolizado, um cidadão veio com a chave do carro pendurada no passador da calça. E entrou bêbado na sala de audiência, eu juro. Ele entrou bêbado na sala de audiência. A hora que ele entrou bêbado, eu falei, não é possível. Bati o olho, chave da Fiat, pendurada aqui no palio. Falei, peraí. Olhei ali os antecedentes, 3º. Falei, o senhor veio dirigindo? Falei, vim. Falei, mas o senhor está alcoolizado, amigo. Pedi a prisão dele por desacato, por estar bêbado no fórum, já não podia estar bêbado no fórum. Mas ele teve a pachorra de, no 3º processo, vir bêbado para o fórum. Alcoolizado, bebeu das 5 às 10. Muito, disse para o delegado. Não foi na hora que tinha batido a cabeça. Não foi na hora que ele tentou sair que teve que ser contido. No dia seguinte, quando o delegado e o agente foram procurar, na casa dele, ele disse que tinha bebido muito. Depois que ele veio com essa história de 3. Quantos que a gente pode beber? 0. Diminui para 3, muda?
Não, ele quer minimizar a responsabilidade dele pelo fato de não ter discussão que ele bebeu. Ele quer diminuir para tentar sensibilizar. O senhor estava correndo? Estava em alta velocidade. Ele disse na delegacia, estava em alta velocidade. Ele colidindo uma moto contra um tenente do bombeiro, que teve ainda o instinto de puxar a esposa, e salvou a vida da esposa, morreu herói, matou essa pessoa. Vejam que não é 40 km por hora que faz isso contra uma pessoa. Não é qualquer velocidade que um motociclista atingindo uma pessoa vai levá-la ao óbito. Ele estava tão rápido que o veículo da frente, parando, não permitiu que ele freasse, não permitiu que ele desviasse para qualquer lado que não o que ele quis fazer, que não foi frear, que não foi desviar, foi ultrapassar num local proibido, sem habilitação, alcoolizado, em excesso de velocidade, fazendo uma ultrapassagem proibida, assumindo o risco de produzir resultado, qualquer resultado, e não colocando em risco somente esses dois. Qualquer pessoa do trajeto da casa do amigo, da saída para São Paulo, até a casa dele, estava em risco. Ele colocou em risco todo o sistema viário. Qualquer um de nós que estivéssemos atravessando a rua naquele trajeto por ele utilizado, poderíamos ter sido mortos. E ele nem viu o que estava na frente. Como é que você sai para ultrapassar num local proibido, em excesso de velocidade, sem ver o que tem na frente? E ainda a defesa pergunta, mas e se o senhor não tivesse saído para lá? Eu pergunto, e se o senhor não tivesse bebido? E se o senhor tivesse respeitado o vencimento da sua carteira? E se o senhor não tivesse acelerado? E se o senhor não tivesse tentado ultrapassar no local proibido? O tenente estaria vivo, a sua esposa não estaria lesionada, traumatizada, e nós não estaríamos aqui reunidos julgando. Por que ele está sentado aqui hoje? Porque o promotor é bravo e fica gritando? Não, porque ele assumiu o resultado de matar quando ele entrou naquela moto e seguiu o trajeto dele. E qualquer um de nós, qualquer um dos cidadãos de Três Lagoas que estivesse na rua naquela noite, poderia ter sido morto por ele. E o pior, esse é o pior. Todos os dias tem gente bêbada, sem carteira ou com carteira vencida, fazendo estripulias aqui no nosso trânsito, assumindo o risco de produzir o resultado. Todos os dias. Todos os dias. E é um risco. E é um risco muito maior do que o risco regular e o risco normal do trânsito. Todos os dias, quando a gente sai de casa e a gente pega o nosso veículo, a gente está correndo risco. A gente está correndo o risco normal do trânsito. Foi feita uma pesquisa, a BBC de Londres fez uma pesquisa na Europa, de cada 4 veículos pelos quais você cruza na estrada, 3 não te viram. 3 não te viram. 3 não sabem que você estava cruzando com eles. Você passa por 4 veículos. 75% dos veículos nem te viram. A pessoa está tão absorta naquela condição automática dela de dirigir, que ela não viu que tinha uma pessoa cruzando no sentido contrário. Muitas pessoas se transformam quando estão na condução do veículo automotor. Tinha um desenho do Pateta. Posso falar aqui, eu acho que todo mundo sabe quem é Pateta. A nova geração, se falar isso, nem sabe quem é Pateta. Tinha um desenho do Goofy, de 1956. O Pateta mostrava a transformação das pessoas. Quem quiser, chega em casa, põe Pateta Trânsito, vocês vão ver o desenho. O desenho é de 1954 ou de 1956, e ele já mostrava a transformação com que as pessoas se realizavam ao entrar na condução do veículo. O Pateta no desenho é demonstrado como uma pessoa normal, querida, que não pisa numa formiga. Ele está andando para atravessar a rua, tem uma formiguinha, ele tira o pé. Completamente de bem com a vida, preocupado com a sociedade, e nenhuma formiga ele é capaz de pisar. Quando ele entra no carro, ele se transforma. Ele se transforma numa pessoa egoísta, numa pessoa nervosa, numa pessoa violenta, numa pessoa egoísta, que não quer deixar ser ultrapassada, que tem que mostrar a sua bravura e a sua macheza na condução do veículo, como se aquele veículo o transformasse num ser indestrutível. Fazendo um paralelo para 2024, eu peço para que façam outra experiência depois desse júri. A próxima vez que pararem num sinal vermelho, e nós temos alguns, e a cidade está crescendo, e a gente está tendo vários semáforos instalados, né? Vamos parar de ter obstáculo, né? E vamos ter semáforos instalados na cidade. A próxima vez que pararem no obstáculo, a gente tem alguns, aquele ali na frente da van, ali chega a durar mais de 60 segundos, né? Quando pararem no semáforo,
Olhem de volta. Olhem os outros condutores. Tem pessoas que, inclusive, acham que estão invisíveis. Vocês já viram a quantidade de pessoas que limpam o salão, enfia o dedo no nariz, no trânsito? Cara, você está do lado, você está vendo que o cara está fazendo aquela porquice ali. Só que ele acredita que ele está invisível. Ele acredita que ele está numa redoma protetora, que o transforma e que lhe dá superpoderes. Vocês já pensaram, as que dirigem aqui em estrada, já viram quantas pessoas se ofendem quando a gente vai ultrapassá-las? Parece que você está diminuindo a pessoa. Parece que você está emasculando a pessoa. Se for homem, né? Ele resolve te passar de volta, ele resolve acelerar, que é crime, né? Acelerar enquanto você está ultrapassando, ele não deixa você terminar a ultrapassagem. A pessoa se transforma. Agora, vocês já tentaram verificar como agem os motociclistas? Quem aqui dirige de moto sabe que um dos maiores problemas para o motociclista é pôr o pé no chão. A moto te dá uma sensação de liberdade e transforma. Eu sou motociclista, adoro moto. Te dá uma sensação de liberdade e ela te transforma de tal maneira que a pessoa não aceita parar. Motociclista não sabe a regra do pare. Não existe pare para o motociclista. Ele não para. Porque se ele colocar o pé no chão, meu filho tem 6 anos, ele brinca que o chão é lava. Quando o chão é lava, tem alguma coisa que você pode pisar para não queimar, para não morrer. Né? Para o motociclista, o chão é lava. Só a roda da motocicleta pode tocar o chão. Ele não pode pôr o pé no chão. Verifiquem daqui para frente, prestem atenção, nos condutores de motocicleta que virem daqui para frente, se eles põem o pé no chão. Eles não põem o pé no chão, eles não param. Eles desaceleram, trocam de marcha e tocam. Roletam, nem param, né? Mas não pode pôr o pé no chão. Se transformam. Agora vejam essa situação potencializada. 5 horas tomando cachaça com um amigo, 5 horas, das 17 às 20. Desculpa, não eram 3 garrafas. Ninguém fica tomando cerveja durante 5 horas para tomar 3 garrafas. Tá? Ele tomou muito, porque ele disse, você estava lá, Lara? Não, não estava. Ele disse que tomou muito, que estava muito embriagado. Estava voando na Clodoaldo Garcia, a ponto de quando ele bateu, a dona da conveniência saiu para ver, a moto ainda estava deslizando. Ele não estava a 40 por hora. Se ele batesse a 40 por hora, a moto caía e ficava. Ele estava tão rápido que essa moto, depois do acidente, depois da dona da conveniência sair da conveniência, ainda viu a moto deslizando, a ponto dela pegar o entregador. O entregador que estava do outro lado da rua, que foi atingido pela moto, acabou sendo confundido como sendo o autor do crime contra o tenente do bombeiro. A vítima caída e as pessoas acharam que o entregador, porque normalmente são os cachorros loucos, são os que têm que correr, que ganham por entrega e aceleram muito mais, né? E nós dependemos disso. São Paulo para se não tiver entregador, e em São Paulo não há lei de trânsito para entregador, né? Mototaxista em São Paulo não tem lei de trânsito, não tem, passam entre os carros, voam, tal. Essas pessoas acharam que eram o motoentregador o responsável pelo crime. E ele, não, eu que fui a vítima, bateu a moto dele em mim. Assumir o risco de produzir o resultado não é se perguntando para ele se ele assumiu o risco. Ele vai falar que não, ele vai falar que tomou só 3, ele vai falar que estava a 60 por hora, quando ele é advertido pelo juiz, ele fala, não sabia nem que era essa velocidade. Um motorista com carteira D, e aqui entre nós, vou fazer uma meia-culpa, o Estado faz um exame de verificação de habilitação para condução, que eu costumo brincar que macaco, se a gente treinar um macaco a fazer a prova, passa. A prova não mede nada, nada. Mas ele é D. Ele sendo D, ele tem uma habilitação diferenciada, ele tem prova prática diferenciada, e o mínimo era que ele soubesse qual era a velocidade máxima permitida numa via, mesmo que ela não tivesse uma placa de velocidade máxima permitida. O código diz, quando não tem, é 40. Ele devia saber, e não sabia. Eu vou mostrar para vocês. E os 60, que eram só 3 cervejas e não era muito, que ele tenta reduzir a responsabilidade dele, os 60, que ele quer dizer só um pouquinho acima da velocidade, quando o juiz fala, mas isso é 50% além da velocidade máxima, ele fala, não, aí eu não lembro. Hoje perguntado, quanto você estava? 40. Quando eu pergunto para ele, você trabalha motorista há quanto tempo? 12 anos. Eu falei, mas o crime foi em 2019? Então você estava trabalhando de motorista com a carteira vencida? Estava renovando. Eu falei, mas você não podia dirigir. Eu não dirigi no momento. Ele sempre tem desculpa. Ele sempre vai sair pela tangente. Ele é mentiroso. E está mentindo reiteradas vezes. Mas ele está aqui por mentiroso? Não, ele está aqui por homicida. Por dolo eventual. Doutor, o senhor vai falar para mim que o senhor sabe e tem como dizer se ele vai voltar a delinquir? Ele continua.
Ele estava com a carteira suspensa e trabalhando. Continua. Ele não podia estar nem perto do trabalho. Motorista profissional, trabalhando como motorista com a carteira vencida? O que é isso? Todos, carros, motos, caminhões, e aqui nós temos muitos caminhões, bicicletas e pedestres, todos nós formamos o sistema de trânsito. Todos nós, ou saímos de carro, ou saímos de ônibus, ou saímos de moto, ou saímos de bicicleta, ou saímos a pé. Todos estamos sujeitos a respeito às leis de trânsito, de todos. Se o ambiente do trânsito não for seguro, e se não acreditarmos que mesmo aqueles 75% que sequer lembram de ter visto quem passou do lado deles, estejam respeitando as leis de trânsito, nós estamos o quê? Praticando roleta russa. A gente sai sem saber se volta. Mas pior que isso, com 45 mil mortes por ano e 470 mil sequelados, na verdade nós estamos sim realizando uma roleta russa. E o que a gente pode fazer? Obedecer às leis de trânsito, exigir que se cumpra as leis de trânsito e botar na cadeia quem não as cumpre e mais pratica crime no trânsito. Mais usa o carro como arma, usa a moto como arma. Como? Assumindo o risco de produzir o resultado. Não é não parando no pare, não é andando mais rápido porque saiu atrasado, não é não pondo o pé no chão porque está de motocicleta. É estando com a carteira vencida, estando sob influência de álcool das 5 da tarde às 10 da noite, estando em excesso de velocidade, não vendo à frente, resolver fazer uma ultrapassagem na esquina e pegar um casal que estava atravessando a rua para, nas palavras da vítima, fazia tempo que a gente não saía. Até me surpreendi dele ter chamado para a gente sair naquele dia. Quando eu parei o carro e nós fomos atravessar a rua, ele me deu um beijo no ombro. Talvez imaginando que estivesse se despedindo, talvez antevendo o que estivesse acontecendo. Eles pararam em cima da faixa de não ultrapassar, porque o carro deu passagem. O carro parou para que eles atravessassem. E eles parados, quando foram atravessar, vieram a ser colhidos por ele que estava fazendo a ultrapassagem em local proibido. Ele agiu com dolo eventual? Sim, por todos esses elementos que eu estou contando. Por todos esses elementos que eu estou enumerando. Ele saiu de casa para matar? Não. Ele saiu de casa com intenção de matar? Nem foi falada a intenção, não foi denunciada a intenção. Não foi dito que ele tinha vontade de matar. Nem perto disso é a acusação. A acusação é assumir o risco de produzir o resultado. Dane-se. Dane-se que eu estou alcoolizado. Dane-se que eu estou sem habilitação. Dane-se que eu estou em excesso de velocidade. Dane-se que aqui na via seja faixa contínua e que eu não posso ultrapassar. Dane-se que tem um carro parado na via e eu não estou vendo se eu posso ultrapassar ou não. Dane-se se tiver alguém na rua. Dane-se se tiver vindo alguém no sentido contrário. Dane-se, dane-se, dane-se. Isso é dolo eventual. Esse é o dolo eventual. Se Vossas Excelências disserem que com tudo isso o que ele fez foi um crime normal de trânsito, ele vai estar condenado. A defesa vai vir aqui pedir condenação. A defesa vai vir aqui e vai falar, não, o que ele fez foi crime de trânsito. Não agiu com dolo eventual. Ele não assumiu o risco de produzir o resultado. Vossas Excelências vão falar, isso é um crime normal de trânsito. Todos os dias nós temos crimes normais de trânsito aqui. Infelizmente, capital do crime de trânsito no estado de Mato Grosso do Sul. Infelizmente, nós temos todos os dias. Esse não é um caso de todo dia. Porque morreu um tenente, bombeiro? Não. Porque se matou uma pessoa que não fez nada para aquilo acontecer. Ah, mas o ciclista que está aqui e estava passando, fez alguma coisa? Ele desrespeitou o pare também. Tem pare em toda a esquina da ciclovia. Mas esse é um acidente de trânsito. Eu estar atravessando, de mãos dadas com a minha esposa, para chegar no espetinho, para comemorar um dia com ela, não é razão de eu vir a ser atropelado num local em que eu não tenho como prever que vai haver uma ultrapassagem, porque não pode ter ultrapassagem, que eu sequer vi. E ela disse, meu marido era super cauteloso. Nós não vimos, doutor. Porque ele estava voando. Quando ele pegou o tenente, a moto ainda saiu arrastando, a ponto da dona da conveniência sair e ver a moto arrastando depois do barulho da colisão. Uma colisão a 40 km por hora, a 60 km por hora, não teria matado a pessoa. Não teria matado a pessoa. Por que eu falei da direção defensiva e não completei? Por que a 40 km por hora, toda a área urbana,
toda a área residencial é 40 km por hora no máximo. Onde não tem placa é 40 km por hora. Porque a 40 km por hora, façam esse teste, por favor. Eu sou pai, tenho um filho pequeno, e isso me preocupa demais. Eu vivi em cima de uma bicicleta, eu cresci em cima de uma bicicleta, eu tinha todo o prazer de rodar para todo lado de bicicleta, quando eu era moleque. Sem ter a menor ideia do risco que eu corria. Se, no próximo carro que vocês estiverem conduzindo, do próximo carro que vocês estiverem vendo estacionado, sair alguém correndo, uma criança, um animal, alguma coisa, a 40 km por hora, vocês freiam e conseguem controlar. E se não conseguirem parar totalmente o carro, a velocidade de atingimento não vai ser fatal. Vai lesar, mas não vai ser fatal. Sendo lesiva, não vai ser fatal. Se nós estivermos a mais de 40 por hora, sequer tempo de frear nós teremos. Sequer tempo de frear nós teremos. Se uma pessoa sair de trás da próxima árvore, se uma pessoa sair de trás do próximo carro, querendo, pulando na frente do carro a 40 km, você freia. Por isso, direção defensiva. Estar na condição de, na condução do veículo automotor, moto, carro, bicicleta, seja o que for, ter meios de se proteger, caso alguém desrespeite a lei de trânsito, ou caso algo fuja do normal. Se nós estivermos em excesso de velocidade, nós já temos o primeiro elemento para descumprir isso. Se nós estivermos sob efeito de álcool, qualquer álcool, a primeira coisa que vai são os reflexos. Os reflexos vão. E aí tem a fase do leão, tem a fase do porco, tem a fase do macaco, e todas aquelas fases de quem bebe sabe. Qual que é a fase do leão? Fico muito mais macho, fico muito mais destemido e meto velocidade na moto que me dá liberdade. E saio da casa do meu amigo às 10 horas da noite, bêbado e metendo velocidade na Clodoaldo Garcia. A rua, que em seguida vira Filinto Miller, que é a rua de maior acidente em Três Lagoas. As duas, a Clodoaldo e a Filinto Miller, são as ruas de maior número de acidentes em Três Lagoas. Quem pega a Filinto Miller às 17 horas, entre 17 e 18 horas, todo dia de segunda a sexta, sabe do que eu estou falando. São as duas piores ruas de Três Lagoas. Ele, às 10 horas da noite, metendo velocidade na moto, a ponto de, não vendo o que estava acontecendo, sair para ultrapassar em local proibido. Tudo isso é assumir o risco de produzir o resultado. Não é perguntar para ele, amigo, você assumiu o risco de produzir o resultado? Ele pode dizer que não, mas dirigindo alcoolizado, sim. Dirigindo alcoolizado com a carteira vencida, sim, sim. Dirigindo alcoolizado com a carteira vencida em excesso de velocidade, sim, sim, sim. Dirigindo alcoolizado em excesso de velocidade com a carteira vencida, fazendo ultrapassagem em local proibido, sim, 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 sim. E, sem sequer ter condição de ver o que tinha na frente quando abriu para ultrapassar, sim, 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 sim. É sim. Agora vamos ver o quanto ele é mentiroso? Olha o que ele falou para o juiz aqui na audiência. Aos 3 minutos do seu depoimento em audiência, ele diz o seguinte. Com 3 minutos. 3 minutos do interrogatório do réu. Tá bom, vai ser colocado aqui na televisão, aí já pode compartilhar direto na transmissão. Somente que leva um tempo para carregar. Exatamente os 3:11 é a hora que ele vai falar. Eu estava a 50 e 60. O juiz fala, mas lá é 40. Eu não sabia. Peraí, mas você não sabia que a regra... não tinha placa. Mas quando não tem placa é 40. Eu não sabia. D? Habilitação D não sabia? Pois é. Deixa eu mostrar aqui. Só mais um minutinho que já vai. Se quiser ver outra coisa. Enquanto isso, eu vou mostrar o croquis para vocês. Pode mostrar o croquis. A hora que tiver em termos, aí já leva um tempo para carregar até colocar no time que o doutor quer. É 3 minutos, exato. 3 minutos, por 3 favor. minutos. Uns 3 minutos. Tá, aí o senhor fala pois na hora que quer que para, tá bom, doutor? Obrigado. 3 minutos, cara. Folhas 205, enquanto está abrindo, quem quiser no tablet, é só clicar 205, não precisa folhear, ele já pula ali no 205. Ele já vai tá muito frio aí? Não? Não, eu estou suando que nem tampa de chaleira aqui. É só vai ser passado o interrogatório judicial da primeira fase do procedimento criminal do júri. Já tá Deixa eu abrir aqui. Pode apresentar os documentos aí, doutor. Aí, se tiver em termos, aí eu vou deixar pausado. Vou mostrar aqui para vocês, ó, folhas 205. Deixa eu abrir de novo. Aí. Folhas 205 tem o croquis. E aí mostra ali o local onde
Pai, não é 2, é 205. Aí. Ali, o croquis do local do acidente. A hora que o senhor quiser pode passar, pode passar. Pode passar, então, cara. Aqui a esquina. Você até os policiais ouvidos aqui, o senhor relatou que, da maneira até pelo fato da vítima ter vindo a óbito, então o senhor estaria com uma velocidade até muito acima da legalmente prevista. Isso não aconteceu? Não, senhor. Qual velocidade o senhor estava, o senhor se recorda? Se tivesse uns 50, 60, acho que nesse negócio aí. Mas qual que o máximo seria 40 por hora na avenida? Ups! Então o senhor estava acima do legalmente permitido, que era 40? Ou o senhor não se recorda? Não, ali não. Porque ali geralmente ali não marca nada, né? Como não marca nada? Não tem a velocidade ali. Como assim? Não tô entendendo. A placa, né, pra avisar. Ah, não tem placa. Ao mesmo tempo, você sabe, Não, pelas normas do Código Brasileiro fala, se não houver a velocidade permitida, tem o máximo que pode ser avenidas, ruas, rodovias. Então, sabe que lá ali tem o 40 km por hora. O senhor sabia disso ou não sabia? Não sabia isso. Não sabia. Então, no meio da colisão, o senhor estava 60 km por hora? O que ele falou hoje? 40. Porque o juiz falou para ele na audiência. Amigo, mas lá era 40. Hoje ele chega aqui, eu estava 40. Falei, mas peraí, lá em juízo você falou que estava 50 e 60? Justificou que não tinha placa? Justificou que não tinha? Quando o juiz falou, agora é 50. Agora é 40. O que ele falou em delegacia? O que ele falou em delegacia? Folhas 9. Interrogatório. Antes do acidente, estava na casa de um amigo chamado Felipe, em endereço que não sabe declinar, que o amigo mora perto da rotatória que vai para Campo Grande, perto da rodovia. Quando confessa que estava bebendo na casa deste amigo desde as 17 horas, que resolveu ir embora conduzindo sua motocicleta CG 150, trafegava pela avenida em alta velocidade. Ele está falando que estava em alta velocidade. Não é 60 que o juiz já corrigiu ele e falou, você está acima da velocidade. Não. Então, hoje 40, né? Lá era alta velocidade, no juízo 60, aqui 40. Cada vez que ele for corrigido, ele vai vir aqui tentar melhorar a situação dele. Que somente se lembra que bateu em alguma coisa, não sabendo dizer se foi um carro, uma pessoa ou uma motocicleta. Que se lembra que havia uma moto no local do acidente, que havia um pessoal na rua e que foi perguntado por um policial se era entregador. A moto dele foi arrastando e pegou o entregador. Ele não sabe nem no que ele bateu. Ele não sabia nem o que tinha acontecido. Isso aqui é ele sendo interrogado em delegacia. Isso aqui é ele sendo interrogado em delegacia, não foi lá no local do acidente, não foi com ele caído, não foi com ele assustado, não foi com ele nervoso, foi lá na delegacia. Depois dele ter passado pelo hospital, depois que ele foi levado para o hospital, ele foi para a delegacia e deu esse depoimento. Aí o que disse o policial? O que disse o policial? Vou mostrar aqui para vocês. O Elinho disse aqui, ó. O policial Hélio Júnior disse: página 15 e 16. Página 15 está dos seguintes termos. Vou ampliar aqui para vocês, que eu já pedi para vir um novo projetor aqui para a gente, para que ele venha. O MP já comprou um 4K para a gente, ó, não está dando para ver direito ali. Deixa eu ampliar aqui, ver se melhora. Aí. Diz o seguinte, páginas 15. No local, a fim de atender um acidente de trânsito com vítima fatal. No local, teve contato com o Silvio Omar e o mesmo relator. Por favor, tá? Que o condutor da motocicleta, aparentemente abriagado, havia sido socorrido ao Hospital Auxiliadora, onde ficou em observação por 12 horas. Então ele foi ouvido depois de liberado da observação, depois de 12 horas. Sendo que o mesmo foi identificado como Ricardo, havia atropelado 2 pedestres conduzindo uma motocicleta, que foi acionada a equipe da Polícia Civil e da perícia, pois um dos pedestres tinha entrado em óbito, que a vítima foi identificada como Edivaldo, bombeiro militar, sua esposa foi socorrida e hospitalizada, sendo identificada como Rosinei. Apresentava diversas correções e possíveis fraturas. Não só matou o Edivaldo, como conseguiu quebrar várias costelas da esposa, conseguiu deixá-la toda sequelada e ela levantou, no depoimento dela, caiu ao lado do marido, ainda ouviu ele dar o último suspiro, né, e não pôde mais levantar. Tamanha velocidade da pancada que ele pegou 2 pessoas, não foi uma só. E ele disse que não sabia nem o que tinha atingido, se tinha sido carro, uma pessoa ou o que foi.
Que o mesmo, Ricardo disse que não se lembra do acidente, que o mesmo, na presença do subtenente bombeiro Nascimento, arrolado como testemunha no boletim da PM, afirmou que estava conduzindo uma motocicleta e não viu nenhum pedestre, que tinha um passageiro, mas também não se lembrava o nome do mesmo, não tinha passageiro nenhum. Que em seu bolso, na parte de trás, foi encontrada a sua CNH vencida e o seu documento do veículo. Que perguntado para Ricardo se havia feito uso de bebida alcoólica, o mesmo resolveu que sim, em outro lugar, e não disse quanto. Não disse onde era. Perguntado se faria o teste do bafômetro, respondeu que não. Diante do exposto, foi elaborado o boletim e o termo de constatação de embriaguez e as notificações. Ricardo ficou no hospital sob escolta policial por 12 horas por recomendação médica. De acordo com o delegado, diante do fato, foi apresentado a essa delegacia. Segue lá. Em complementação, às 14 horas, isso aí estava sendo lavrado durante a noite, às 14 horas, está nas folhas 16, tá? O investigador de polícia judiciária, juntamente com o delegado Dr. Marcílio, diligenciamos até o condomínio Orestinho, bloco tal, localizamos o autor. No dia seguinte, na casa dele, às 14 horas, não foi à noite, não foi depois da delegacia, lá na casa dele, o que ele disse? O autor informou que o autor, sobre o fato questionado, disse que teria ingerido bebida alcoólica, disse muito. Que o autor informou que conduzia seu veículo na rua Tiradentes, sentido bairro Santos Dumont, e que alguns metros antes do cruzamento com a Clodoaldo, teria colidido em um primeiro momento em um veículo que estava parado e devidamente estacionado, e que posteriormente veio colidir com alguém que estava no meio da via, sendo que tal pessoa já tinha se envolvido em outro acidente. Diligenciamos até o local e constatamos que na esquina, entre as duas vias citadas, existe uma conveniência. E a proprietária, Roseli dos Santos, encontrava-se no local. Questionada acerca do ocorrido na noite anterior, informou que no momento da colisão estava no interior do estabelecimento e que, ao ouvir o barulho, saiu e pôde perceber a motocicleta do autor deslizando na avenida. Ela estava dentro, ela não viu, ela ouviu o barulho, saiu para ver, a moto ainda estava deslizando. Ele estava a 40? Ele estava a 60, que ele disse para o juiz? Matando uma pessoa e lesionando outra, ele estava muito rápido. Muito rápido. Que a motocicleta do autor deslizando veio acertar um outro motociclista que vinha em sentido contrário, sendo ele um entregador de pizza. Olha o entregador de pizza que ele fala. A polícia perguntou se ele era o entregador. Que Roseli, em conversa com outras pessoas que estavam fora do comércio, tomou conhecimento que a vítima estacionou seu veículo do outro lado da via, como a esposa falou, a gente parou o carro, foi atravessar a rua. Quando a gente foi atravessar, meu marido me deu um beijo no ombro, a gente atravessou, um carro parou, o carro que ele fala que estava parado, que ele abriu para ultrapassar, o carro parou para dar passagem para os pedestres. O carro parou para dar passagem ao casal. Ele pega e ultrapassa esse carro e pega as duas pessoas. Por quê? Alcoolizado, habilitação vencida, em alta velocidade, não respeitando as leis de trânsito, fazendo ultrapassagem no local devida, assumindo o risco de produzir o resultado morte. Fosse quem fosse que estivesse na rua, teria morrido. Que o autor conduzia sua motocicleta e saiu de trás de um veículo para ultrapassá-lo. Ali é faixa contínua, não pode ter ultrapassagem. Mesmo o local sendo sinalizado ser proibida a ultrapassagem por meio de faixa contínua. Nesse momento, veio atropelar o senhor Edivaldo, que informa ainda que Roseli, que ao notar que o autor tentando se ausentar do local a pé, porém foi contido por terceiros. Eu perguntei, mas por que você fugiu? Eu não fugi. Aqui, a Roseli falou que ele estava saindo e foi contido. O que eles fizeram? Entraram em contato com o Tiago, coordenador do SAMU, e o mesmo informou que tomou conhecimento por meio da guarnição, que atendeu o local, que ao chegarem, os atendentes notaram popular e segurando o autor, a fim de manter o mesmo no local dos fatos. Quem mente o menos, mente o mais. Quem mente o menos, mente se tomou 3 ou se tinha tomado muito, se corria muito, ou se estava 60 ou se estava 40, né? Se saiu do local, se não saiu, se parou, se não parou. Ah, eu freiei, mas não tinha marca. Não, mas não travou o pneu. Como assim? Quem mente o menos, mente o mais. É um acidente de trânsito? Peraí, acidente estamos todos sujeitos. Todos. Quando a gente sair daqui, pegar nosso carro até a gente chegar na nossa casa, a nossa bicicleta, a nossa moto, a pé, todos estamos sujeitos a sofrer qualquer acidente. O que acontece? Para, liga para a polícia. Para, liga para o socorro. Para, presta o socorro. Não mexe na vítima. Presta o socorro. Eu não temo. É acidente. Não foi culpa minha.
Pode até ter sido culpa minha. Não parei no pare, não freiei, não parei no sinal vermelho, não vi a motocicleta, estava no meu ponto cego, não vi o carro. Pode acontecer, estamos sujeitos. Estava distraído, fui mexer no celular, não devia. Fui me trocar de música, não devia. Errei. Culpa minha. Culpa minha. Fui negligente, não devia baixar a cabeça. Caiu alguma coisa no carro, eu abaixei, peguei a pessoa, paro e acudo. Estou dentro da velocidade máxima permitida. Eu estou 40 por hora. Paro, espero o SAMU, acontece. Bêbado, tomando das 5 às 20, das 17 às 20 horas, em alta velocidade, carteira de habilitação vencida. Ultrapassando o local proibido, não sabendo sequer de tão bêbado que estava, se tinha pego um carro, uma pessoa, ou o que tinha feito. Mas, fugindo do local, tendo sido contido. Que o fato, e ao chegar no local, os atendentes notaram que o autor, que populares segurando o autor a fim de manter o mesmo no local do fato. Tem a infração, né, que foi lavrada ali contra o condutor, né, o auto de constatação, declara ter ingerido bebida alcoólica, né, ele declarou ter ingerido bebida alcoólica, que ele estava com soluço, olho vermelho, odor de... Não tem dúvida aqui que ele estava alcoolizado, tá? Não há qualquer dúvida a esse respeito, tá? E aqui está a carteira de habilitação dele, vencida à época. Tá? E aqui a gente vê que a carteira de habilitação dele, à época, era... Deixa eu ver se eu consigo enxergar aqui. A cópia está ruim aqui. Exerce atividade remunerada. Tá? É motorista profissional. Então, de um motorista profissional, a gente, no mínimo, esperava que ele não estivesse dirigindo com a carteira vencida, que ele não estivesse dirigindo alcoolizado, que ele não estivesse em velocidade incompatível com a via, ou mesmo que ele soubesse que ali, quando não tem placa, é 40 km por hora, né, e não é 60, como ele disse, só para tentar diminuir a responsabilidade. Infelizmente, vai se tentar colocar a culpa nas vítimas. Que as vítimas atravessaram, sem olhar, sendo um bombeiro, tenente do bombeiro, que, muito cauteloso, ainda esperou, o carro parou e eles foram fazer a travessia. O único problema dele foi, ele, herói que era, deu a sua vida até no seu último ato para salvar sua esposa. A única culpa que ele tem é de ter tentado levar a esposa para comer um espetinho aquele dia. Eles sequer conseguiram atravessar a rua. Por atos dele. E vão aqui falar agora, olha, ele vai falar, olha, eu tenho 3 filhos. Olha, eu não posso ficar 12 anos preso. Ele não vai ficar 12 anos preso, não vai cumprir 12 anos de prisão nunca. Tomara que pegue 20, 30 anos de reclusão. Infelizmente não vai pegar. Tá? Eu gostaria, agora é pessoal, eu estou falando. Eu, Luciano, hoje, gostaria que ele pegasse 30 anos de reclusão. Ele não vai pegar. E se ele pegasse, era pouco. Mas não vai pegar, infelizmente. Um homicídio, uma tentativa de homicídio. Não vai pegar, qualificada. Tá? Porque qualquer um de nós podia estar na rua. Podia ser meu filho, podia ser o filho das senhoras que ia estar na rua. Nossos netos, alguém podia estar na rua. Qualquer pessoa. Qualquer crime é triste. Crime de trânsito, todos são evitáveis. Até os culposos. Todos. Você pode não estar distraído. Você pode se dar ao luxo de, ao entrar no veículo, saber que você tem que estar atento. Se você não está atento, chama um táxi, pede para alguém te levar, vá a pé. Mas se você entrou num veículo automotor, você tem regras a cumprir, você tem regras de segurança, normas de segurança e condução defensiva para realizar. Porque você assume a responsabilidade. Crimes de trânsito, as 45 mil mortes no Brasil e as 470 mil vítimas sequeladas por essas ocorrências de trânsito, todas são evitáveis. Todas. A pessoa mete velocidade, a pessoa bebe e sai, a pessoa dirige sem a carteira de habilitação, a pessoa dirige de forma insegura. Todas essas mortes são evitáveis. Uma morte no centro de Londres fez com que abaixassem a velocidade, obrigatoriamente, para preservar vidas. Aqui no Brasil, 45 mil mortes em 2020, na pesquisa do IPEA com a PRF, 2021 mesma coisa, 2022, e todos, semana que vem tem feriado, é no meio da semana, não dá para viajar, dá para sair perto. Todo feriado tem operação da PRF, tem operação feriado e tem morte no trânsito. Porque o pessoal sai, quer correr, quer chegar mais rápido, não se programa, e vai ter morte. Evitável. Evitável.
Você não queria matar ninguém aquele dia? Você saiu para matar alguém? Não. Pergunta para ele. Você assumiu o risco de produzir o resultado? Ele respondeu não. Ele respondeu que tinha bebido muito, depois ele falou que só tinha bebido 3 garrafas. Ele falou que estava em 60, depois ele falou que estava em 40, e se perguntar de novo agora, ele vai falar que estava menos. Ele falou que não viu as pessoas, que não tinha visão, e não saiu para ultrapassar. Saiu porque ele queria sair de trás do carro. Se ele tivesse com distância e velocidade compatível, 60 ou 40, ele freava e não batia sequer no carro. Ele falou hoje 50 metros do carro da frente. 50 metros são meia quadra. É meia quadra. O quarteirão tem em média 100 a 120 metros. Se ele tivesse 50 metros do carro no croquis aqui, essa é a esquina com a Tiradentes. Aqui é Tiradentes. Aqui é onde a vítima fatal foi atingida. Aqui, 50 metros do carro, ele estava antes da esquina. Como é que ele abre para ultrapassar na esquina? Passando a esquina? Como que ele abre para ultrapassar passando a esquina? Como é que ele abre para ultrapassar numa via? Esse corte aqui não é a sinalização do trânsito. Não existe sinalização serrilhada no meio da avenida. Aqui é o cruzamento da avenida. Aqui é para marcar o ponto que é o meio da rua. Tá? O meio da avenida. É a Clodoaldo Garcia, uma avenida larga. Como é que aqui próximo à esquina ele abre para ultrapassar? Sem visão. Hoje ele falou, eu não vi o que estava na frente. Se ele não viu o que estava na frente, como é que ele abriu para ultrapassar? Como, meu Deus, ele abriu para ultrapassar? Olha a velocidade que ele estava, ele pegou 2 pessoas. A moto saiu arrastando, a ponto da dona da conveniência, ao ouvir o barulho e sair da conveniência, ver a moto arrastando no chão. Como é que essa moto estava a 40 km por hora? Como é que ela matou o tenente a 40 km por hora? Assumindo o risco de produzir o resultado. Não interessa o que ele fala, são os atos. É todo esse complexo praticado por ele que mostra que ele assumiu o risco. Assumir o risco de produzir o resultado não é ter a intenção. Perguntar para ele, você queria matar? Tenho certeza que ele vai responder que não. Tenho certeza. Não é essa a acusação. Em nenhum momento eu disse que ele tinha a intenção de matar. E aqui que é a distinção. O cerne desse julgamento é esse. A pergunta desse julgamento é essa. Não está sendo colocado, não é feita acusação. Se for feita a defesa técnica, não vai fazer isso. Eu já vi advogado chegar aqui e falar, mas ele não queria matar. Tá, mas ninguém acusou ele de querer matar. A acusação é de que ele assumiu o risco. Como é que ele assumiu o risco? Dirigindo em alta velocidade, sob efeito de álcool, carteira de habilitação vencida, fazendo ultrapassagem em local proibido, sem visão do que estava acontecendo. Hoje ele falou aqui, eu não vi o que tinha na frente. Pô, mas 50 metros do carro, você não viu o que tinha na frente? Não vi. A 50 metros do carro a 40 por hora, 60 por hora, freia, para. Por que você abriu para a esquerda? Perguntou a defesa. Por que você abriu? Para não bater. Peraí. Para não bater, você freava. Para não bater, você abria para a direita. Para não bater, você caía no chão, se jogava. Para não bater, você podia fazer qualquer coisa, menos abrir no sentido contrário. Se tem carro aqui, nesse sentido, e tem carro aqui nesse sentido, e eu estou vindo nesse sentido, eu estou vindo nesse sentido, a única coisa que eu não quero, até que para quem fugiu das aulas de física, eu não sou bom de matemática. Se eu estou numa via e eu entro de frente para outro carro, as velocidades somam, física básica. Eu estou a 40, está vindo um carro a 40, se eu abrir para cima do carro, 40 mais 40 dá 80, é a mesma coisa de eu bater 80 na parede. Eu vou querer bater a 80 ou eu vou bater a 40 que eu estou num carro parado? Se eu não tenho opção, eu bato no carro parado. Se eu não tenho opção, eu bato atrás do carro parado. Tento frear o máximo que eu puder e bato atrás. Eu vou abrir para pegar o carro de frente? Eu não vi o que tinha na frente. Mas você assumiu o risco de estar vindo alguém, porque era uma via de mão dupla. Você assumiu o risco de ter alguém atravessando a rua. Você assumiu o risco de ter alguém parado na rua. Você assumiu o risco de fazer tudo o que você não podia ter feito. Dirigido com a carta vencida. Dirigido alcoolizado, tendo bebido das 5 às 10. Dirigir em alta velocidade numa via interna, numa avenida da nossa cidade de 40 km por hora, de máxima de velocidade. De fazer uma ultrapassagem em local proibido e não tendo visão do que estava acontecendo. Isso não é um acidente normal de trânsito. Isso não é um crime de trânsito que a gente tem todos os dias instrução ali. Ô doutor, mas ele vai tomar 5, vai tomar 12, vai tomar 20, vai tomar os 30 que o senhor pediu? E o que nós vamos ter? Resposta. Resposta a essa viúva. Resposta a essa netinha. Que fala, eu não gosto de bebida, vovó. Por que ele bebeu e dirigiu e tirou a vida do vovô? A opção era dele. A opção era dele, eu não tenho nada contra quem bebe. Mas amigo, bebeu não dirija.
Todo mundo sabe que bebeu não dirija. Não precisa fazer o etilômetro. Não precisa saber se é 1, 2 ou 10 copos. Bebeu, não dirija. Dirigiu, respeite as leis de trânsito. Respeite as leis de trânsito. É o mínimo que se exige. Você está se colocando num sistema viário, num sistema de tráfego que tem veículos, tem bicicletas, tem pedestres, tem crianças, tem animais, tem tudo para acontecer. E que pode fugir do controle. Quem que precisa, no mínimo, estar no controle? Você. Você, condutor. Que mesmo os outros 3 carros que não te viram, saibam e tenham a garantia de que aquela pessoa que eu nem vi que estava ali, também, mesmo não me vendo, está cumprindo a parte dela, continuando na linha dela de tráfego. Se é uma via de mão dupla, o que se espera? Que quem está indo fique nessa via e quem está vindo fique na via dele. É a única certeza que a gente tem que ter quando a gente está saindo daqui. Pelo menos, quem está lá, fique lá, e quem está aqui, fica aqui. Pode aparecer alguém na frente? Pode. Pode sair do carro que está passando, que eu estou passando um carro parado. Eu não notei, tem uma criança correndo da frente do carro. Eu não vi. Pode acontecer? Pode. O que eu posso fazer? Estar dentro das regras, dentro da velocidade máxima permitida e frear. À medida em que eu veja que aquilo ali está correndo. Pode acontecer? Com todo mundo. Tem gente engolindo seco, né? Pode acontecer. Vocês já pararam para pensar? Que você pode passar em cima de uma criança se você estiver acima de 40 km por hora? E mesmo a 40 km por hora você pode passar em cima de uma criança? Se todo mundo pensasse nisso, pelo menos, ninguém excedia a velocidade dentro da cidade. Dentro da cidade. E a gente diminuía bastante os nossos problemas aqui. Como é que nós vamos julgar hoje, já indo para os finalmente? São 2 crimes. O homicídio consumado contra o tenente e tentado contra a sua esposa. E mais o crime de dirigir alcoolizado. Primeiro crime, do homicídio. Primeiro quesito, no dia 12 de janeiro de 2019, por volta das 22 horas, na Clodoaldo Garcia, 1283, no bairro Santos Dumont, nessa cidade. A vítima, Edivaldo Alcides Benites, o tenente bombeiro, foi atingido por uma moto CG, placa tal, causando os ferimentos que foram causa de sua morte? Sim, não há dúvida com relação a isso. Data, hora, local, placa da moto, nada disso está em questionamento. A vítima morreu em razão da moto ter lhe atingido? Sim. Sim, é o primeiro quesito. Segundo quesito. O acusado conduziu a referida moto contra a vítima com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool acima da velocidade permitida? A pergunta é, ele agiu com dolo eventual? Ele assumiu o risco de produzir o resultado? Nesse caso, sim. Sim, pede o Ministério Público, a defesa vai pedir que não. Vai falar, não, foi um crime de trânsito, é só um crime de trânsito. Não, aqui, pede a defesa, o Ministério Público pede que sim. Sim, dane-se. Ele tacou o dane-se quando ele subiu na moto. Ele tacou o dane-se quando ele meteu velocidade. Ele tacou o dane-se quando ele fez tudo isso alcoolizado. E para ajudar, com a carteira vencida. E para ajudar, fazendo uma ultrapassagem em local proibido. E para ajudar, hoje dizendo para a gente que nem viu o que tinha na frente. Sim. Terceiro quesito. Assim agindo, o acusado assumiu o risco de matar a vítima e qualquer pessoa. A vítima e a companheira. A vítima e quem mais estivesse na via. A vítima, inclusive, se a vítima não estivesse aí, vamos mais longe. Se a vítima não estivesse ali, o motoentregador que a moto bateu lá na frente. Ele não teria atingido a vítima, poderia ter matado o motoentregador batendo de frente, como a gente teve ali do lado do Tomé esses dias. Uma moto batendo na outra. Qualquer pessoa que estivesse no sistema viário poderia ter sido morta. Assim agindo, o acusado assumiu o risco de produzir o resultado? Agiu em dolo eventual? Sim. Quarto quesito, o jurado absolve o acusado? Não há tese absolutória. Não há tese absolutória. Ah, mas ele é trabalhador. Ah, mas ele tem filhos. Ah, mas ele... Se ele tivesse pensado nos filhos dele, ele não ficava das 5 às 10 tomando cachaça. Não tenho nada contra bebida. Não tenho nada contra quem quer beber. Mas se agora vir falar que ele está preocupado com os filhos, se ele tivesse preocupado com os filhos, ele não estava lá bebendo das 5 às 10. Tá? Eu sou pai, eu não consigo ficar das 5 às 10 porque eu estou deixando de dar atenção para o meu filho. Para pensar no filho, ficasse em casa. Se ele tivesse preocupado com o filho, ele não ficava bebendo das 5 às 10 e não estava aqui sentado no banco dos réus. Tá? O acusado cometeu o crime com emprego de meio que resultou em perigo comum, considerando conduzir o veículo automotor sob efeito de álcool, gerando risco à incolumidade do trânsito. Qualquer pessoa, lembrem, o motoentregador ali, quem atravessasse a rua, quem tivesse vindo do outro lado, se ele não pegasse ali, até esse outro carro que ele fala que bateu antes, bati num outro carro antes. Qualquer pessoa, todos estavam em risco, perigo comum. Qualquer pessoa, da rotatória na saída para São Paulo, da casa do amigo, até a casa dele, estaria em risco naquele dia. Todos do sistema viário estariam em risco, perigo comum. Qualquer pessoa. Ah, ele queria matar o tenente do bombeiro? É isso que o promotor falou? Não, jamais. Qualquer pessoa. Infelizmente, o herói veio a ser morto, salvando a vida da sua esposa. Ele conseguiu puxar a esposa. Salvou a vida. Até no último momento ele foi o herói, o tenente bombeiro Benítez.
Vamos para o segundo crime, a tentativa contra a companheira. Mas ele queria matar 2 pessoas, doutor? Não, eu nunca falei que ele queria matar. Eu disse que ele assumiu o risco de matar ao agir da forma com que ele agiu, conduzindo a motocicleta em alta velocidade, sob efeito de álcool, e com a carteira vencida, fazendo ultrapassagem no local que sequer podia e sem ver à frente. Doutor, o tempo está encerrado, vou dar uma... Obrigado, senhor. Só vou ler 2 minutos para concluir, que é a defesa, tá bom? No mesmo dia, local, a vítima, Rosinei, foi atingida pela moto, causando-lhe ferimentos? Sim. Segundo quesito, o acusado conduzindo a referida moto com capacidade psicomotora alterada e acima da velocidade? Sim, foi ele o autor. Tá? Foi ele o condutor? Sim, não há dúvida com relação ao segundo quesito. Terceiro quesito, assim agindo, o réu deu início à execução do crime de homicídio, que somente não se consumou por circunstâncias alheias, ele assumiu o risco de produzir o resultado. Ele assumiu o risco. Tá? Se ele não tivesse assumido o risco, isso não teria acontecido. Se ele quisesse, bastava ele não ter dirigido. Se ele quisesse, bastava ele não ter bebido. Se ele quisesse, bastava ele não ter acelerado. Se ele quisesse, bastava ele não ter ultrapassado. Se ele quisesse e não estava em condição de ver o que tinha à frente, bastava ele frear. Se ele tivesse em velocidade compatível, ele sequer batia no carro da frente. Sim, é o terceiro quesito. Quarto quesito, o jurado absolve. Não absolvo. No quinto quesito, de novo, o perigo comum. Assim agindo, ele cometeu o crime com emprego de meio que resultou em perigo comum, considerando que conduziu a velocidade acima, sob efeito de álcool, gerando risco à incolumidade do trânsito. Qualquer pessoa estava sujeito. Sim, quinto quesito está resolvido e a gente vai para o crime de beber alcoolizado. Esse ele é confesso, esse não tem dúvida. Ele dirigiu alcoolizado, primeiro quesito, sim. Segundo quesito, foi ele que dirigiu? Sim. Ele é o autor, materialidade e autoria. Terceiro, absolve, não absolvo. Qual que é a pena que ele vai receber? 12 anos no primeiro quesito, no primeiro crime, metade no segundo crime, ou mais ou menos 20, mais 6 meses do outro crime. 20 anos e 6 meses. Quanto tempo ele vai ficar preso? Nenhum, ele vai sair daqui andando. O único pedido que eu fiz, já faço questão de constar, e ainda tem um aumento com a carteira vencida. Vai ter um aumento, vai para uns 22, 24 anos. Chegar nos 30 que eu queria, para sair feliz hoje, contente hoje. Contente com a desgraça dele? Não. Com a vitória da sociedade. Para mostrar que quem faz isso que ele fez tem responsabilidade. E hoje, esse final de semana, hoje, sexta-feira, vai ter gente que vai morrer no trânsito. Amanhã, sábado, vai ter gente que vai morrer no trânsito. Domingo, infelizmente, vai ter gente que vai morrer no trânsito. E no dia 1º, no feriado do dia do trabalho, vai ter gente que vai morrer no trânsito. Mas que todos eles, sabendo do resultado desse julgamento, pelo menos parem para pensar que a hora que meterem a mão na cerveja e tomarem um gole, saibam, eu posso ser preso. E o Ricardo foi. E a pena foi alta. Eu não vou dirigir, vou passar a chave para alguém. Se isso, pelo menos, passar na cabeça de alguém em razão desse resultado, eu vou sair daqui satisfeito. Nem 1 minuto a mais, nem 1 minuto a menos de pena pelos crimes que ele praticou. E ele tinha outro crime de trânsito do 303, em 2004, e ele tinha antecedentes, que ele nem lembrou. Quando é cômodo, ele se lembra. Quando não é cômodo, ele adequa a resposta. Era o que tinha, excelência. Então tá bom, 3 minutos a mais para acusação, que será facultado ao caso da defesa.